RIC Mais Notícias. Nós vamos abrir o jornal de hoje falando dessa história do WhatsApp. Na semana passada, este jornal sublinhou que a reportagem da Folha de São Paulo, ela era muito frágil, jornalisticamente falando, que não havia um único elemento, que era apenas diz que diz. Mas o PT, desesperado com a iminência da derrota no próximo domingo, tratou de levar o assunto do WhatsApp como se fosse o grande problema do país. De que um eleitorado seria conduzido feito manada por fake news. Em outras palavras, o PT chama a população brasileira que usa o WhatsApp de burra. O povo é burro, que vai receber fake news e por causa das fake news vai votar no Bolsonaro. Foi a estratégia que o PT usou. E moveu uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. E a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, ontem chamou a imprensa para falar disso e para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Diga lá, Mark. Daniel, na sexta-feira o TSE deu início a uma ação de investigação eleitoral a pedido do PT diante da suspeita de que empresas possam ter pago a divulgação de notícias falsas contra o partido para beneficiar o candidato Jair Bolsonaro. Rosa Weber não quis comentar o assunto e reforçou que qualquer tipo de fraude pode sim ser identificada. As criativas teses que intentam contra a lisura do processo eleitoral não possuem base empírica. Estão voltadas à disseminação rápida de conteúdos impactantes sem compromisso com a verdade. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Confiem na Justiça Eleitoral. Ela é a melhor arma do eleitor. É instituição comprometida com sua missão constitucional. Verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. E diversas autoridades se reuniram para debater o combate às fake news no processo eleitoral. A ministra Rosa Weber afirmou ainda que o sistema eleitoral é seguro e repudiou as mensagens que questionam a segurança das urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral não é nem tem partido. Estamos aqui para assegurar a regularidade e a rigidez do processo. A Justiça Eleitoral combate boatos com respostas fundamentadas no âmbito das ações judiciais que lhes são propostas. Na sexta-feira, 8 urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno aqui no estado passaram por uma auditoria no TRE. Uma comissão do PSL, do candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, solicitou a medida. Após o término do trabalho, que durou cerca de 12 horas, ficou concluído que as urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento e que não há indícios de qualquer fraude no sistema ou no funcionamento das urnas. Daniel, trocando em miúdos, o que o ouvinte não vai ver em outros jornais, a manchete é: Rosa Weber minimiza o impacto das fake news nas eleições. É isso aí. E é verdade, gente. É verdade. Vamos fazer um teste aqui, eu e você, aí do outro lado do rádio. Você que tá em casa, no teu trabalho e principalmente você que tá no carro. Dá uma olhada depois criteriosamente no teu WhatsApp e vê se houve enxurrada de fake news no teu WhatsApp. Verdade mesmo. Você recebeu assim, te colocaram em grupo fantasma. Você recebeu... Porque se fala em milhões e milhões de mensagens de WhatsApp. Você recebeu alguma? A reportagem da Folha de São Paulo não foi capaz de colar um print de uma das tais fake news. Nada. Então é o seguinte, se ainda assim tivesse havido, com o volume que é dito pela reportagem e pelo PT, uma enxurrada de fake news, a troco de quê seria essa notícia falsa que levaria à vitória do Bolsonaro? Com que elemento o Partido dos Trabalhadores assevera isso? O que leva à vitória do Bolsonaro, e que será confirmada no domingo, ao que tudo indica, segundo as pesquisas, não são as fake news, são as true news. São as notícias verdadeiras.
O que levará à vitória do Bolsonaro, ao que tudo indica, é a corrupção do PT, é o Lula preso, é o Haddad é Lula, Lula é Haddad, é você buscar conselho dentro do cárcere, é a tentativa de barrar a investigação do Ministério Público, é a tentativa de calar a imprensa, que tudo é verdade. O que derruba o PT é a notícia verdadeira, não a notícia falsa. Não precisa de notícia falsa para criar rejeição ao Partido dos Trabalhadores. As notícias verdadeiras, as notícias verídicas já são suficientes para exterminar o petismo. Ou quem é que manda no Haddad? O Haddad não é bonequinho manipulado pelo Lula na cadeia? Precisa de notícia falsa para dizer que há uma perseguição contra a Lava Jato? O PT não persegue a Lava Jato? O PT não chegou a sugerir, na boca da senadora Gleice Hoffmann, a prisão do juiz federal Sérgio Moro? Não há uma perseguição, inclusive de natureza moral, contra os procuradores da Lava Jato? O procurador Deltan Dallagnol foi chamado repetidas vezes de um insano religioso? Foi chamado de moleque? Quantas e quantas perseguições ocorreram contra os delegados e agentes da Polícia Federal? Isso tudo é true news, não é fake news. É notícia verdadeira. É a verdade que faz com que o PT tenha alcançado tamanha rejeição por parte da população. Deixa de tratar a gente como trouxa. Quanto mais o Partido dos Trabalhadores vai às mídias para dizer que nós somos idiotas, que nós, cidadãos que queremos o combate ao que não presta, somos idiotas de acreditar em tais fake news que eu nunca vi, o PT cai mais. Quanto mais o PT chama o apoiador do Bolsonaro de fascista, mais o Bolsonaro cresce. O PT ainda não entendeu que a população brasileira é conservadora. O PT ainda não entendeu que a população brasileira está na tampa com o que acontece no Brasil nas últimas 3 décadas. O PT o povo deu uma banana pro PSDB. O PSDB murchou, o PSDB virou quase um naniquinho. O PSDB virou quase um nada, cansou dos tucanos. E está dando uma banana também pro PT. Ao dizer que são fake news que comprometem a eleição, primeiro, é uma baita de uma fake, é uma mentira. E segundo, não trate o povo brasileiro como idiota, porque nós não somos. O povo brasileiro sabe das coisas. Tanto é verdade que ontem milhares de pessoas tomaram as ruas de Curitiba na defesa do Bolsonaro e foi assim no Brasil inteiro. Deu bastante gente aqui, né, Marco? Deu sim, viu, Denian? Aqui na capital, o ponto de concentração foi a Boca Maldita. O movimento começou na Praça Osório e se estendeu por algumas quadras da Rua 15. 5 caminhões de som animaram a multidão que gritava "Eu vim de graça". Segundo a organização do evento, mais de 15 mil pessoas participaram da mobilização. Eles usaram bandeiras da Lava Jato e também colocaram o boneco Pichuleco, aquele bonecão que faz alusão ao Lula com roupa de presidiário, no meio da multidão. Uma nova mobilização foi marcada para essa sexta, um buzinaço no centro e, para o sábado, véspera do segundo turno, uma carreata saindo do Parque Barigui. O percurso ainda não foi definido. No sábado, manifestantes se reuniram a favor da democracia, pelos direitos humanos e em defesa da liberdade de expressão, organizado por movimentos de mulheres. O ato era contrário ao candidato do PSL. Agora, ainda dentro desse noticiário que dominou o fim de semana, começou a circular aí pelos WhatsApp da vida, pelo Zap. A tia do Zap é a culpada de tudo, Terribas. É a tia do Zap. O Zap. É o grupo do Zap. O Zap é complicado. O deputado Jean Willis já havia dito que a grande ameaça da democracia são os grupos de família no WhatsApp. Olha a fala do Jean Willis, ele disse isso mesmo. Então, começou a circular aí nos grupos de WhatsApp, e ontem a imprensa tratou disso, uma fala anterior ao primeiro turno do filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, respondendo a uma questão de que se o Supremo Tribunal Federal agisse ilegalmente para impugnar a candidatura do Bolsonaro. Daí, na hipótese, o filho do Bolsonaro, numa infelicidade danada, resolveu fazer bravata.
de dizer que não, para fechar o Supremo precisa só um cabo e um soldado. Não precisa mais do que isso. E aí, claro, que o PT e os seus apoiadores fizeram disso mais um furacão. Eu não gosto da fala do Eduardo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro disse que quem propõe isso precisa de um psiquiatra. E precisa mesmo. Foi infeliz o filho do Bolsonaro. Esse tipo de fala não tem espaço na democracia. Mas eu vou dizer como eu vi quando eu assisti o vídeo. Porque eu comecei a ler notícia, tweet. Comecei a ler tweet. Eu digo, primeiro eu vou ver o vídeo. Aí assisti o vídeo. É uma bravata. Sabe quando você provoca alguém e aí você fica querendo se bancar de machão? O filho do Bolsonaro foi infantil. Foi bobo. Mas eu não percebi ali naquela infantilidade, e não há espaço para comportamento infantil no trato com o Estado brasileiro. Errou o filho do Bolsonaro. Foi fazer bravata. Mas eu não consigo perceber uma ação real de fechamento do Supremo. A ministra Rosa Weber minimizou o fato. E o presidente do STF, Dias Toffoli, nem quis comentar. As autoridades do judiciário também compreenderam como uma bravata e não levaram a sério. Sabe quem que leva a sério? A turma do PT. O PT se apega a qualquer coisa para tentar fazer de qualquer coisa algo relevante. E encerro esse comentário falando sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que agora tirou a máscara, viu, Mark? Tá vermelhinho. Nós o que sempre foi. aqui. O que sempre foi. Esse jornal avisou que essa eleição serviria para derrubar a máscara do PSDB. Tá aí, né? Exposto o PSDB como o que sempre foi, um PT com etiqueta. O PSDB é um PT com grife. O PSDB é um PT que sabe usar os talheres. É um PT que sabe degustar vinhos. É um PT viajado. É um PT que fala 3, 4 ou 5 idiomas. É um PT que tem um iPhone 10. Isso. Agora é o novo ainda, aquele Isso. mais bombado, né? Isso. É o PT com etiqueta. É o PT que paga o Spotify. Esse aí. Entendeu? É o PT que paga o Netflix, aquele pacote Family. É isso aí. É esse aí. Te surpreendeu a fala do Fernando Henrique, Marcos? Não, nós falamos aqui nesse jornal. O Fernando Henrique ia sair em defesa do Haddad. Saiu. Denise, você me permite fazer um complemento? Claro, O PT por tá favor. dizendo aí que é um absurdo a fala do filho do Bolsonaro, dizendo que tem que fechar o Supremo. E é mesmo. Agora é importante lembrar que em abril desse ano, um deputado do PT falou a mesma coisa. O Vadir Damos, do Verdade. PT Carioca. Ele disse a mesma coisa. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Essa é a aspas do deputado. Falou isso no dia 13 de abril desse ano. Quem duvidar pode ver a Folha de São Paulo. O UOL, que é mantido pela Folha de São Paulo, tem lá a notícia. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal, diz o deputado do PT. Então o PT tá agora louquinho com a fala do Bolsonaro, mas esquece que o militante deles falou a mesma coisa há meses atrás. Um discurso que é repetitivo no PT, de afronta ao judiciário. Ou quantas e quantas vezes o PT, neste microfone, no microfone da Jovem Pan, nós reproduzimos falas de autoridades do PT e de outros partidos aliados dizendo que o judiciário era golpista no Brasil. Falam até hoje. Até hoje. Então, assim, ó, pra cima da gente não vai colar. Onde tem jornalismo militante à esquerda, talvez colhe. Aqui o jornalismo é independente. Nós temos a independência para dizer que não há espaço para infantilidade, que o deputado Eduardo Bolsonaro precisa amadurecer e crescer, não se brinca com a democracia. Nós temos independência para chamar o filho do Bolsonaro de crianção, boboca, e para dizer que o PT não tem a mínima moral para apontar o dedo ao Eduardo Bolsonaro. O PT chegou a sugerir a prisão do juiz federal Sérgio Moro. O que o PT fez com os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando da condenação do ex-presidente Lula, não está no script. E agora vem pregar moral de cueca suja. O PT vem pregar nesse momento. Cueca com dinheiro, lembra? Com dinheiro, do irmão do José Genuíno, que é outro golpistinha. Agora vou dizer o seguinte,
com todas as letras, o que faz com que o PT esteja na lona há 6 dias da eleição, não são as fake news, são as true news. As notícias verdadeiras é que destroem a credibilidade de tudo o que o Partido dos Trabalhadores fala. E quanto mais, Mark, chamar o eleitor do Bolsonaro de fascista, mais o eleitor do Bolsonaro fica pistola, igual diz o Terribas. É só ver as pesquisas do fim de semana. O efeito Folha de São Paulo foi que Bolsonaro ganhou 1 ponto. Passou de 59% para 60% nas pesquisas. Então, ou seja... E se tem 60% do Bolsonaro, tem um eleitor silencioso que ainda não tá dizendo. Vai ser mais. Vai ser uma tunda de laço na urna. Mas o PT já tem o discurso, vai pôr a culpa nas fake news. Vai dizer que 60 milhões de brasileiros são ignorantes e que foram enganados pela tia do Zap. É isso aí. Não, e o PT, é bom a gente lembrar, que a partir do seu satélite, o PSOL, tentou bloquear o WhatsApp, né? Não, o PT endossou oficialmente. Ah, endossou também. É. Então tentou tirar o WhatsApp do ar. Vocês acreditam nisso? A solução dada pelo Partido dos Trabalhadores é tirar o WhatsApp do ar. Então a gente abre essa semana eleitoral, domingo tem eleição. Com isso, o Brasil virou esse tipo de debate. São 7h31, a prioridade aqui é sempre do ouvinte. Daniel, o Fabiano Ribeiro aqui de Curitiba diz que... Será que foi bravata quando o Zé Dirceu disse que eles tomariam o poder por vias que passam longe da democracia? Não, o Zé Dirceu é perigoso, o Zé Dirceu é criminoso. É diferente. O filho do Eduardo Bolsonaro, até prova em contrário, é um guri de bem. É um guri de bem que acha que pode fazer piadinha, brincadeirinha. Ele fala, tô falando brincando, não há espaço para brincadeira, deputado Bolsonaro. Não dá pra brincar com essa gente. Não se brinca com a democracia. Então foi bravateiro, tá pagando um preço caro por isso. O pai dele diz que ele precisa ir pro psiquiatra. Não ele, né? Mas quem diz que vai fechar o Supremo precisa de psiquiatra. Então é assim, uma coisa é o bravateiro e outra é o criminoso. O Zé Dirceu articulou a montagem do mensalão. O Zé Dirceu era o braço central, depois do Lula, do Petrolão. O Zé Dirceu é um bandido. O Zé Dirceu é um perigo para a democracia. O Zé Dirceu tinha que estar encarcerado. Mas não, tá solto. Agitando aí. Isso é tudo da cabeça do Zé Dirceu, essas teses aí. É tudo da guerrilha do Dirceu. O Marcos Ribeiro tá pistola aqui, Daniel, aqui de Curitiba, dizendo que é vergonhoso uma emissora ser a favor de candidato A ou B. Jornalismo amador é o nome disso que vocês fazem todo dia pela manhã. Legal, um beijo pra você. E você tem a seu dispor, graças à democracia que você viola, a possibilidade de mudar de rádio. Olha que lindo. Vai pra Band News, 96.3. Dá pra ir pra CBN também, 90.1. Isso, você pode mudar de rádio. E se não tiver a fim de notícia, que parece que True News não é o teu caso, você gosta de fake news do PT. Mas se você gosta de repente, ouvir um sertanejão na Caiobá. Não é bom, Terribas? Que horas que o Renato Gaúcho começa a ler as cartinhas lá? Eu não sei. Ah, não. A carta do Renato Gaúcho é boa. Vai lá ouvir a carta do Renato Gaúcho. Eu confesso que eu escuto de vez em quando. Tô no carro nessa hora, às vezes 10 horas, eu coloco ali uma cartinha. Mas daí você pode ouvir Rádio Banda B, a rádio do coração. Aliás, né? Vai lá. Pode ouvir, velho. Muda de rádio. Não tem problema nenhum. Daniel, colocar uma mensagem importante aqui. Tira a trilha porque esse assunto é importante, Daniel. O Venâncio, nosso ouvinte, faz uma lembrança importante aqui. O Conselho de Psicologia de São Paulo declarou em uma carta pedindo que os seus filiados, os seus representados, votem em candidatos que defendem direitos humanos, de uma clara alusão a Fernando Haddad. E ele pede para você comentar isso aqui. Como pode um conselho profissional invocar o estatuto de ética para pedir voto a um candidato? Pois é, a tomada do Estado brasileiro pela militância do PT. Não é só o Conselho de Psicologia. Nós observamos aí em diversas áreas entidades de classe querendo abraçar determinadas candidaturas. É o caso da FENAGE. Federação Nacional dos Jornalistas fez isso semana passada, nós denunciamos aqui. Então, o Conselho de Psicologia reproduz muito dessa estratégia do Partido dos Trabalhadores de lotear cargos públicos. E esses conselhos, eles acabam por ter influência enorme sobre determinadas classes profissionais.
Mas eu ouso dizer, e não tenho medo mais de dizer, que o cidadão não cai mais nisso. Mark, você acha que vou pegar na nossa profissão, o fato da FENAGE, ou do lamentável sindicato dos jornalistas do estado do Paraná, divulgar uma nota dizendo que nós temos que votar em A ou B, fará com que os jornalistas votem em A ou B? É o mesmo efeito de fake news. Eu não Zero. acredito. Zero. Não adianta mais. Adianta alguma coisa colocar o Chico Buarque tocando violão? Eu estava à toa na vida. Para alguém votar no Haddad? Se antigamente determinadas influências ocorriam, hoje o eleitor é autônomo, dono do seu nariz. O eleitor é protagonista. Ele vai à rede social expor a sua posição. Essa história que o PT inflou das fake news, da matéria da Folha de São Paulo, fez com que se criasse um novo slogan. Eu sou o caixa 2 do Bolsonaro. As pessoas gritavam ontem em Curitiba, eu vim de graça. Teve um meme que circulou ontem no Twitter, eu achei da maior inteligência quem criou. Cada um usa da tecnologia que pode. Daí tinha assim, Bolsonaro era a imagem do WhatsApp, PT era a imagem de um pão com mortadela. O cidadão acordou para a vida. Você tratar o cidadão como idiota, como o Partido dos Trabalhadores está fazendo, mas é muito bobo. O Emílio do Pânico, nosso colega aqui da Jovem Pan, acho que todo mundo também viu o vídeo do Emílio circulando por aí. O Emílio fala assim, vai pra puta que pariu. De achar que é o WhatsApp que vai fazer com que o cidadão vote em A ou B. Pera aí um pouquinho, a gente acordou. O cidadão hoje, quem quer votar no Haddad, vai lá com consciência, não é porque o Chico Buarque tocou musiquinha, amigão. Quem quer votar no Haddad, vota no Haddad porque é consciente de que o Haddad é melhor pro país. Quem quer votar no Bolsonaro, vai lá e faz a mesma coisa. Querer nos tratar como trouxas, de que nós somos uma massa de manobra que vai acreditar numa noticiazinha eventual que chegue no nosso WhatsApp, vá te catar. PT, há pouco, na propaganda eleitoral, usou de uma fake news contra o Bolsonaro. Usou de uma fake news clara contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, se for eleito, vai acabar com o 13º. O 13º é cláusula pétrea, não pode ser alterado. Não haverá mudança em 13º algum. E o PT usa do horário eleitoral gratuito para fazer fake news. Então, por favor, trate o povo brasileiro com inteligência. Quanto mais o Partido dos Trabalhadores tentar nos diminuir, nós cidadãos, porque o Bolsonaro faz as dele. Faz as dele, mas o Bolsonaro nem de casa sai, amigo. Aliás, a estratégia do Bolsonaro é a mais inteligente de todas. Ele está intocado. Ele fica dentro da toca, ele só põe um olhinho para fora. Que quanto menos ele fala nesse momento, melhor para ele. Se ele abre a boca e fala uma caca, aí para perder a eleição. Então sigamos adiante. Registrar aqui a participação muito grande da nossa audiência em Ponta Grossa, viu? Os ouvintes dos Campos Gerais aqui ligados na Jovem Pan. Qual que é a sintonia da Jovem Pan Ponta Grossa, T? 103.5, Jovem Pan Ponta Grossa. Então o pessoal ligadinho aqui. E um deles é o Gustavo Ribas. Ele é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Daniel. Tá dizendo aqui, ó, que ele como presidente do sindicato não endossa nem esse nem aquele candidato. Ele como pessoa física tem a opinião dele, mas que ele não deixa que usem a entidade que ele representa para pedir votos. Pois é, aí individualmente nós podemos fazer o que quisermos. É o que diz o presidente do Sindicato Rural lá de Ponta Grossa. É Sindicato Rural? Rural, isso. Muito obrigado aí a todos a turma do rural, que acorda cedo, trabalha pesado para levar esse país nas costas. A gente sabe que quem trabalha no campo hoje é quem leva a economia adiante. Porque a devastação econômica dos últimos anos... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aliás, por falar em economia, me chamou a atenção, Mark, não sei se você viu essa notícia, que o Bolsonaro estaria disposto a manter o Ilan Goldfein, atual presidente do Banco Central, sim, no comando do banco, caso ele seja eleito. Eu achei a notícia espetacular, porque nós mantemos uma política monetária nesse momento em que o Brasil precisa justamente de estabilidade. Gostei da informação, acho que é uma informação importante aí trazida nesse período eleitoral. O Old César faz uma pergunta para você aqui e vários ouvintes pediram a mesma coisa para você comentar a polêmica do caso Roger Waters, do Led Zeppelin,
com o ministro da Cultura. Você viu que eles brigaram aí? O ministro da Cultura acusou ele de vir fazer Caixa 2 cultural, que ganhou milhões para fazer campanha política. E o Roger Waters também respondeu, enfim. O Roger Waters foi desmascarado, né? Recebia dinheirinho por fora. Agora, essas figuras assim, feito Roger Waters, elas são tão grandes musicalmente falando, que eu tento, de verdade mesmo, eu gosto do Pink Floyd, né? Então, eu tento não ler e nem ouvir o que o Roger Waters tá fazendo pra não pegar implicância com a música do cara. Senão tu pega a implicância. Eu tenho muitas das composições do Chico Buarque, por exemplo, que eu acho obras-primas maravilhosas. Então eu tento não ouvir o Chico pra eu não me decepcionar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que o pessoal já me puxou a orelha, e é um erro que não dá pra deixar passar batido. É do Pink Floyd, Roger Waters, não Led Zeppelin. Mas enfim, o Led Zeppelin também é bem bom. E o Roger Waters, ele resolveu entrar na onda do ele não. Quando ele largou um ele não, ganhou mais votos o Bolsonaro. Sabe a turminha do jornalista que põe camisetinha e vai pra redação, tirar fotinho e lacrar na rede social? Não é lacração que fala, É Teles? lacração. O que é lacração? Eu não sei direito até hoje. Lacração é quando você é muito... Entendeu? Você faz uma coisa e fala assim, nossa, arrasei com a cara de todo mundo agora. Isso é lacração, entendeu? Eu fiz um negócio muito legal, entendeu? Recebi 12 curtidas e bombei. Não é isso? Não, tipo isso. E aí... Você vai pra tombar com as amigas. Isso, aí você vai lacrar na rede social. Amigão, lacração de rede social e ele não, e não sei o que, você faz sucesso na sua bolha. Sai da bolha, olha pro lado de fora da bolha. Tem um Brasil que está enojado com o jeito tradicional de fazer política. O voto no Bolsonaro nada tem a ver com fake news. O voto no Bolsonaro tem a ver com rejeição ao que aí está. Tudo que tá aí, tá ok? Foi isso aí, velho. O Bolsonaro não fala um pio. A gente ouve a propaganda do Bolsonaro, o Bolsonaro fala 2 frases, o resto do tempo é só espuma. O Bolsonaro tá longe, muito longe de ser o ideal para o país. Mas olha, isso na minha opinião, claro. Muito longe. Mas eu entendo o eleitor bolsonarista. Entendo demais. Porque não viu na bolha. A turma do PT tem a bolha dele, ela, né? A turma do PT tem a bolha dela e a turma dos outros tem a bolha, cada qual tem a sua bolha. Sai da tua bolinha da rede social e olha pro lado de fora. Põe a cara pro lado de fora. Ou vai olhar, amigão. Cria um Facebook novo aí pra você. Que, né? Que não tenha toda essa influência aí do que você já tem. E aí depois você vai ver como é que é a situação. Denê, você vai entrar no Facebook? Eu não. Denê não tem Facebook. Eu Denê não. tem Facebook. Não. Sabe por que não? Porque é muito ruim o Facebook. É a pior rede social que tem. Porque o Facebook, o algoritmo do Facebook, ele faz com que tu viva na bolha. Eu não quero bolha. E outra coisa, o Facebook, ele é... Essa coisa do textão do Facebook, a pessoa vai lá e escrever um textão. Aí eu me conheço, Marco, eu vou ler o textão. E aí eu vou ficar aí, vai me dar uma coisa, eu vou querer responder com um textão também. Entendi. Aí eu vou viver respondendo textão de Facebook. Tô fora do Facebook. Facebook não me atinge. Tu gosta do Face, Terribas? Do Facebook eu tenho por ter o Facebook ali. Você gosta do Facebook, Marco? Eu tenho, até por motivos profissionais e tal, enfim. Mas eu tenho uma função lá, Denê, que você ia gostar, que é o modo soneca. Você coloca lá, a pessoa fica 30 dias sem aparecer na tua timeline. Poxa, que Então, bom. daí eu vou colocando, tenho usado bastante. Quer me xingar? Enfim. E o Mark Souza, por falar em Facebook, o Mark voltou aí às redes sociais no fim de semana com aquele vídeo lá daquele sindicalista do PT Ah, meu Deus. tentando proibir o Mark de fazer reportagem. Aquela é a liberdade de expressão que o Partido dos Trabalhadores defende, de proibir um jornalista de exercer o seu trabalho no acampamento. Aquele era o acampamento Marisa Letícia, né? Você sabe que eu me assustei, Denê, porque eu não tinha visto que foi reimpulsionado esse vídeo aí nas redes sociais. E quando eu acordei de manhã no sábado, tinham, e eu não tô mentindo não, milhares de mensagens no meu Facebook. Daí o pessoal vê o vídeo e vai procurar quem é. E daí fica mandando o Messenger ali do Facebook, fica perguntando as coisas, fica perguntando se é verdade, se não é. Enfim, me assustei até quando eu acordei sábado de manhã. Pois é, então. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Aqui ninguém tem, quer dizer, eu não tenho Facebook, os dois têm. Mas o convite é para você nos seguir no Instagram. Agora, O Insta pega é legal, aí. o Insta é bacana. legal. É, melhor. Instagram é assim, DenianCC é o meu. DenianCC. Mark Souza
É Mark com C mudo e Souza com S. Mark Souza. E o Terribas. Terribas é uma palavra só. Não é o T separado do Ribas. Então é... Terribas é T-E-R-R-I-B-A-S. O Terribas. Isso. O Terribas. Tudo junto. Mark Souza, Denian CC. Segue aí, mostra a força desse jornal. Só pra fechar esse bloco aqui dos ouvintes, o deputado Paulo Martins nos ouve nesse momento e falou aqui, Tê, que lacração é a mesma coisa que mitada. Você concorda? Tem que dar uma mitada. Mitada é isso. Só que assim, mitada daí, né, o Bolsonaro é o mito, né? Dá uma mitada o Bolsonaro. Aí, só que o Bolsonaro lacrou, daí já não vai pro lado do Bolsonaro, entendeu? Tem uns que escrevem Lacrou vai mais Lacrou pra Manuela, entendeu? Lacrou é o pessoal da esquerda e mitado do direita, é isso? Até nisso divide as coisas. Não isso. Mas, enfim... É porque é mais amplo o espectro do lacrou, entendeu? Entendi. O lacrou ele é mais amplo. A Manuela, candidata a vice do Haddad, tentou lacrar no fim de semana nas redes sociais também. Ela tentou dar uma lacrada. Mas daí não deu. Mas não deu, né? Denian CC, Mark Souza e o Terribas. Siga a gente aí durante o intervalo. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu preciso agradecer a enorme audiência desse jornal. É impressionante. Os números da pesquisa tradicional do Ibope já nos demonstram isso. Mas qualquer chamamento que a gente faz, qualquer pedido de segue aí, comenta lá, faz assim, faz assado, manda o teu WhatsApp. A gente não consegue dar conta do volume de mensagens e mensagens carinhosas de agradecimento ao nosso trabalho aqui. Nós nem merecemos, a gente só cumpre aqui o papel de todos os dias, mas eu posso dizer o seguinte, eu tenho quase 25 anos de militância no jornalismo. Porque eu faço jornalismo com lado. Sempre com lado. Essa coisa de isentão, não conta comigo pra isentão. Não existe jornalismo isento. Existe jornalismo de lado. Você escolhe o lado. A gente tem lado aqui, que é o lado do interesse público. E não o lado de quem afronta o interesse público. A gente tem lado. O lado do interesse público. Faz 20 e tantos anos que eu brinco disso. Comecei ainda com 18 para 19 anos. Novinho, na faculdade. 25 anos fazendo. Esse aqui é o veículo mais impressionante que eu já passei. Eu passei pela Rede Bandeirantes, no Rio Grande do Sul, o repórter da TV Globo, no Rio Grande do Sul, passei por outros veículos lá e aqui no Paraná também. Eu nunca vi um microfone como o microfone da Jovem Pan. É impressionante a força desse microfone. Diz que ontem nessa manifestação do Bolsonaro lá, Mark, nós éramos o assunto. Ah, tem que ouvir amanhã o Rick Mais Notícias e não sei o que. É só assim. Então eu quero mandar um abraço muito, muito grande mesmo a todos os ouvintes deste espaço e agradecer ao dono da coisa toda, para não usar a palavrinha feia, Leonardo Petrelli, presidente do Grupo RIC, e sobretudo ao pai do Leonardo, Dr. Mário Petrelli, por nos permitir que nós façamos um jornalismo verdadeiramente diferente. Sem um empresário da comunicação para nos dar liberdade, e é impressionante porque eu não recebo, o Marco eu tenho certeza que também não, a gente não recebe aqui nenhum tipo de recadinho assim, ó, tal coisa você não pode falar. Jamais. Se a gente às vezes abusa um pouco, leva um puxãozinho de orelha depois. Mas antes, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então quero... Isso aqui não é puxação de saco, isso é um reconhecimento. Você ter liberdade para fazer um jornalismo diferente, é por isso que a gente tem audiência desse tamanho. Que ninguém tem rabo. Como é que fala lá na Band News sobre a operação Rádio Patrulha? Vai falar de que jeito? É ruim, né? A gente aqui tem liberdade e eu aprecio demais e faço um agradecimento à família Petrelli por nos permitir de usar desse microfone com a força que ele tem. Mark Souza, que situação triste que se registrou em Guarapuava. Quarta trilha aí, terrível. A gente precisa registrar aqui a morte do Silvestre, do César Silvestre. Ele... Eu não vou medir palavras. Ele se atirou. Se jogou, segundo a polícia. Se jogou do prédio. E atentou contra a própria vida.
E a cidade de Guarapuava está em comoção com o passamento aí de um dos seus principais nomes da vida pública. Conta aí, Mário. Ele foi encontrado morto na madrugada de domingo aqui em Curitiba. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio a partir da queda do 22º andar de um prédio na Martim Afonso. César Silvestre tinha 64 anos. Em 2013, ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná e no ano seguinte assumiu a chefia da Casa Civil. O cargo mais recente no governo do estado foi de presidente da AGEPAR, a agência reguladora do Paraná, que entre 2015 a março desse ano ele presidiu. Ele também já foi deputado estadual por 3 mandatos, de 90 a 2002, e deputado federal por 3 mandatos, de 2003 a 2014. César Silvestre deixa a esposa, Cristiane Silvestre, reeleita deputada estadual, e 2 filhos. Um deles é o atual prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. O governo do Paraná e a prefeitura de Guarapuava decretaram luto oficial de 3 dias pela morte. A Assembleia Legislativa também decretou luto oficial de 3 dias e cancelou a sessão plenária desta segunda-feira. A governadora Cida Borghetti afirmou por meio de nota que o Paraná perdeu um homem público que deu grandes contribuições ao estado. Bom, sobre o caso da morte do César Silvestre, o que nós podemos dizer aqui é emprestar a nossa solidariedade, a solidariedade deste jornal e do Grupo RIC, à família Silvestre e à população do estado do Paraná, sobretudo lá de Guarapuava, com esse acontecimento. O César Silvestre Filho esteve conversando conosco aqui no jornal não faz muito tempo. Ele chegou a se lançar pré-candidato ao governo do Paraná, prefeito lá de Guarapuava. Guarapuava é uma cidade que se formou politicamente num embate entre 2 famílias, a família Carli e a família Silvestre. E as duas muito fortes eleitoralmente. E veja como são essas coisas, né? A família Carli, com 2 incidentes muito, muito sérios. Primeiro, o acidente do Carli Filho, que matou 2 pessoas. Depois, o irmão dele, o Bernardo, um jovem deputado estadual que morreu com a queda de um avião. Agora, esse incidente na família Silvestre. Olha, Guarapuava tem que se benzer, porque a cidade tem sofrido muito aí com a perda de suas lideranças. A família Silvestre é a nossa solidariedade. 7h56 agora, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o pessoal participando aqui, o final telefone 1153, o Adriano, dizendo que ele se sente aliviado em poder ouvir um programa que está do lado do povo. Porque a gente aqui não vai passar pano, né? Não vai passar pano. Hoje tem Haddad com o Lula, Mário, que pulou essa segunda-feira, né? Pulou. Segunda-feira é o dia que o boneco veio visitar o dono do boneco. Não vem mais. Agora que o Lula pediu para não vir, não daí vem mais. Não vem. O PT já construiu, só pra gente finalizar esse capítulo, o PT já construiu o discurso da eleição, do pós-eleição, o discurso da derrota. Que a eleição não será legítima por causa das fake news. Você já enxergou aí do outro lado do rádio, né? De que o PT vai nos aplicar essa aí achando que alguém é bobo. Você sabe que o rádio é impressionante, Daniel. Muita gente aqui mandando selfie, tomando café e com a gente na tela da TV lá pelo YouTube. Por causa do YouTube. Isso é genial. O YouTube é maravilhoso, né? Então não é rádio, nós fazemos TV, rádio, rede social, tudo junto. Isso é muito bacana. A gente tem umas câmerazinhas. É boa a qualidade dessa câmerazinha. Aqui é sensacional. Aí olha que bacana. Você pode baixar aí o aplicativo do YouTube e daí você espelha, né? Na tua TV Smart. O YouTube. E algumas TVs Smart já tem até o YouTube instalado, né? E aí tem aquela função lá, pra quem também tem iPhone, que você joga lá a imagem do iPhone na TV também. Aí o pessoal pode assistir por lá, pode assistir por N coisas. É muito legal. Pessoal, tentei ensinar minha mãe a assistir pelo YouTube. Passo a passo. Até hoje não conseguiu. A minha mãe também. Eu desisti. A minha avó já é muito moderna. Daí você fala assim... Minha avó tem Instagram, minha avó tem Twitter. Não, a minha mãe não tem como, Daniel. Que daí você fala assim, mãe, é só ler o que tá pedindo. Mas ela não lê. O computador sempre fala com você, leia. Deu ok, lendo a mensagem, não lê, enfim. O Marcos Macchiori aqui na live pergunta o seguinte... será que o PT e seus coligados, como o MST e afins, vão respeitar o resultado das urnas? Não, claro que não. Não espere respeito ao resultado das urnas. A democracia para o petismo só vale se for para que o petismo vença a eleição. Por que eu tenho tanta certeza em afirmar o que digo agora?
Porque o PT não respeita a democracia hoje. Hoje o PT não respeita a independência do judiciário. Hoje o PT desmerece o trabalho do Ministério Público. Tem uma fala do Dirceu, do Zé Dirceu, que é o coronel da corrupção. O general é o Lula. O coronel é o Dirceu. O coronel Dirceu, coronel da corrupção, tem uma frase que ele diz assim: nós precisamos retirar o poder de investigação do Ministério Público. Essa fala não é minha. Essa fala é do José Dirceu. O PT usa um termo de controle social do Ministério Público. É o termo bonitinho que eles inventaram para falar isso. Controle social do Ministério Público, o controle social da mídia, o controle social do judiciário. Eles querem controle sobre quem é livre. Então, você não respeita a democracia hoje, por que vai respeitar depois da eleição? Dene, 2 fake news que circulam aqui nas redes sociais e os ouvintes na live estão perguntando. A Sandra Teles pergunta: tiraram o juiz Sérgio Moro da Lava Jato? Não, é fake news. Gente, olha o nível. O que aconteceu, na verdade, foi de um processo que investiga as concessionárias de pedágio. A justiça entendeu que o Sérgio Moro cuida da Petrobras e não das concessionárias de pedágio. E esse processo foi para outro juiz aqui de Curitiba, o Paulo Silva, da 23ª Vara Penal. Mas continua aqui, está sendo investigado aqui, é a Polícia Federal daqui que toca as investigações. Então o Sérgio Moro segue na Lava Jato, é fake news as notícias que circulam que ele saiu. A outra fake news, Deni, que o pessoal até tá lamentando aqui, a Flávia Quadri, surgiu uma notícia que o Zé Dirceu seria novamente enviado à prisão. Isso também foi fake news? Essa notícia deveria ser um true news. Por enquanto é fake news. O Zé Dirceu segue solto, ele foi beneficiado por um HC do STF. Pois é, quem Zé foi Dirceu não tem nem solto? tornozeleira. Ele tá soltinho, cara. Tá soltinho, livre. Tocando livre. pagode. Que ele gosta do pagodão. Diga onde você vai, eu vou morrendo, né? Então, o que não é fake news é a soltura do André Vargas, Marcos. Você tem a notícia aí? Temos sim, Denian. Depois de pouco mais de 3 anos preso, o ex-deputado federal do PT, André Vargas, passou o fim de semana em casa. Ele foi o primeiro político condenado na Operação Lava Jato e deixou a cadeia na sexta-feira após cumprir 1/3 da pena. André Vargas foi condenado 3 vezes na Lava Jato e estava preso desde 2015. Ele se desfiliou do PT em 2014. Vargas, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deixou o complexo médico penal na tarde de sexta. A liberdade condicional dele foi determinada pela juíza Luciane Maronese, da 2ª Vara de Execuções Penais daqui de Curitiba. Ela considerou que o ex-deputado teve um bom comportamento durante o tempo que ficou preso. Ele participou de projetos para remissão de pena, como leitura de livros, e também negociou o pagamento de indenização cobrada pela Justiça, que é de pouco mais de R$1 milhão. O valor foi dividido em 72 parcelas de R$15 mil, ou seja, durante 6 anos, o dinheiro é correspondente à propina paga pelo publicitário Ricardo Hoffmann. Ele recebeu a vantagem devida do publicitário em troca de exercer influência na contratação da agência desse publicitário para prestar serviços para a Caixa Econômica e para o Ministério da Saúde. André Vargas teve o mandato como deputado cassado após o surgimento de denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Então a Lava Jato aí o condenou, ele cumpriu a parte da pena em regime fechado e agora está em liberdade condicional. Já pensou você assumir 70... Você aí do outro lado do rádio ou do outro lado da tela do YouTube. Você já pensou você assumir um compromisso de, por 72 meses, pagar 15 mil? Para você pagar 15 mil por mês é porque você tem um patrimônio que te comporta isso, né? Você não vai tirar o dinheiro da onde? 15 mil. Qual é a profissão do André Vargas? Ex-presidiário. Ele era o que antes? Deputado federal. Quanto ganha um deputado federal? 20 e poucos mil. Como é que ele pode pagar 15 por mês? E tem gente que acha que a Lava Jato não existiu. Que o roubo na Petrobras não se deu, não houve. Pensa só sobre esse aspecto. Você pagar 15 mil por mês. Marque, já pensou nós? Nós vamos tirar da onde? Não tem onde tirar. Então assim, ó, né? Tudo bem, cumpriu o que determina a lei. Não tem que ninguém ficar chorando aí que o Bocão tá solto. O André Bocão tá solto porque cumpriu os requisitos da legislação. O respeito à democracia é o respeito ao império da lei. André se adequou à lei, tá solto, incondicional. Tá solto e assim vai. É desse jeito que funciona a regra. Deni, uma curiosidade, esses métodos de remissão de pena, que é ler livros, por exemplo,
dentro da Lava Jato, quem desenhava os livros que seriam lidos era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é tão líder, e assim, ele pode ser bandido, segundo a justiça, né? Sempre sublinho aqui, quem fala não é o Marcos Souza, não é o Denier Couto. É a justiça. Zé Dirceu é bandido, condenado no Mensalão e na Lava Jato. Pois bem, então ele chegou na prisão e comandava tudo dentro da prisão. Ele é um líder nato. E daí quem dizia ali a listinha de livros que cada um tinha que ler era o Zé Dirceu. Então o André Vargas se formou politicamente mais uma vez com o Zé Dirceu na prisão. Parabéns, né? Que legal. Muito Bacana. bom, bonito. É tipo um EAD. Não, o Zé coordenava a biblioteca do Complexo Médico Penal. Os presos trabalham lá dentro. E o trabalho do Zé era organizar e aí faxinar a biblioteca, organizar os livros, indicar leituras, enfim, o trabalho dele na prisão era coordenar a biblioteca. Sabe, Terribas, depois eu vou te passar um áudio pra você fazer uma vinheta. Vinheta nova. Uma vinheta nova. A vinheta do tempo do Mensalão, a vinheta do Roberto Jefferson, em que o Roberto Jefferson diz: Zé, sai daí, Zé. E o Zé saiu. Era ministro da Casa Civil e o Roberto Jefferson, numa reunião da CPI, dos Correios à época, olhou pra câmera e disse: sai daí, Zé. E o Zé saiu. Né? Intervalo. Daniel, na volta, tem muito ouvinte perguntando sobre Moro no STF. Vamos falar sobre isso? Vamos, olha aqui, ó. Denian CC no Instagram. Me segue lá. Mark Souza, o Terribas. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. E essa história do Moro no STF, Mark? Daniel, o Jair Bolsonaro declarou esse fim de semana que quer indicar Moro ao STF. E aí o pessoal aqui tá nervoso perguntando quem sairia e se Moro vai ou não. Posso aqui adiantar? Vai lá. Moro aceita o convite de Jair Bolsonaro. Se consolidar, Moro vai ao STF. E eu tenho absoluta convicção de que essa seria uma posição adotada pelo juiz federal Sérgio Moro. Ele não tem escolha. Esse é um chamamento que se faz a ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. Dr. Sérgio Moro, se chamado pelo presidente Jair Bolsonaro, se houver a eleição dele, claro, ele nem poderia rejeitar. Não tem esse direito, né? É um chamamento do presidente eleito para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. Teria amplo apoio popular, embora o presidente da República não deva se basear nisso, mas a gente sabe que a realidade hoje do judiciário é de acompanhamento midiático dos julgamentos. E o Moro no STF representaria uma mudança de paradigma da maior importância. E a conta para o juiz Sérgio Moro é fácil, Denier, porque o Celso de Mello, que é o primeiro a sair, vai se aposentar em novembro de 2020. Então, tem mais 2 anos, até lá, o doutor Sérgio já teria julgado todos os principais processos da Lava Jato, e aí iria sem problema algum lá a Brasília. E eu não tenho, daí não sei como é que tá a questão do caminho na Justiça Federal, de qual juiz assumiria efetivamente a titularidade da 13ª Vara Criminal Federal em Curitiba, mas penso que se for a juíza que acompanha o juiz federal Sérgio Moro, não haveria solução de continuidade na Lava Jato, né, Mark? Exato, não. Ela tem a mão mais pesada que a do Moro, inclusive. Como é que é o nome dela mesmo? Gabriela Hart. Doutora Gabriela. Nós Doutora Gabriela é aquelas mulher porreta, triatleta e tal, enfim. Então a mão dela é mais pesada que a do Moro. O pessoal reclama do Moro, Denier. Pra quem comparar o peso da mão do Moro, compara o peso da mão do Moro com a mão do Dr. Gebran. A mão do Gebran é uns 20 quilos mais pesada que a mão do Moro. Doutor Moro só dá pena mínima, pode pegar os processos. Você que gosta de direito, faça esse exercício. Ele sempre dá pena mínima, sempre. Tanto que o TRF-4 geralmente aumenta a pena. Pois é. Enfim, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Moro será ministro do Supremo Tribunal Federal mesmo. Eu não consigo entender. Olha aqui, ó. Nós estamos a 6 dias da eleição, tá? A vantagem de Bolsonaro sobre Haddad, segundo as pesquisas, é de 20 milhões de votos. De hoje até sexta, até domingo, o Haddad precisaria mudar a intenção de voto de 1,5 milhão de brasileiros por dia. Tem como, Mário? Não, né? 1,5 milhão de brasileiros de hoje até domingo mudar de opinião. Difícil. É virtual a eleição do Bolsonaro no domingo que vem.
eu lembro perfeitamente nesse jornal de dizer que se o Bolsonaro pudesse escolher um adversário no segundo turno, o melhor dele seria o PT, do Fernando Haddad. Mas a pesquisa de Ibope tá mostrando que o Haddad ganha do Bolsonaro. Eu falei, então tá bom. Olha aí. 20 pontos abriu o Bolsonaro sobre o Haddad. As true news do PT são devastadoras. Essa história de fake news é só pra fazer bobo dormir. E os ouvintes? A nossa ouvinte Jennifer, aqui de Curitiba, tá dizendo assim que ela nunca ficou tão feliz em pegar um congestionamento. Porque ela entra às 7h30 do trabalho, mas o contorno... Não falou se é o norte... Ah, não, o contorno norte tá parado. Então ela tá lá, felizinha, ouvindo a gente no congestionamento. É bom, né? Será que tem muita gente ouvindo a gente no contorno agora, não? É bom ouvir a gente. Ah, não, sim, claro. Será que tem muita gente no contorno nos ouvindo agora, Daniel? Todo mundo. Deve estar todo mundo lá. Viu? Seguinte, semana importante aí pro futebol, né? Você tem que falar, semana importante pro futebol. Pelo amor de Deus, eu tô louco. Começa aí a primeira fase da semifinal da Libertadores. Terça-feira tem Grêmio e River Plate. Na verdade é River Plate e Grêmio, lá na Argentina. River Plate e Grêmio. E daí na quarta-feira tem Boca Juniors e Palmeiras. Eu estou em pânico. Primeira fase da semifinal. Não é que eu tenha medo do River. E na semana que vem tem a segunda. Não é que eu tenha medo do River. Aliás, eu não tenho medo do River. O problema todo é que o Grêmio vai jogar na Argentina sem o Luan e sem o Everton. É a mesma coisa que fazer o Rick Mais Notícias sem o Denian, sem o Mark e sem o Terribas. Ou seja, o Grêmio não vai dar. Pois é. E aí tá ruim. E já aqui no Campeonato Brasileiro, peraí. Jogar lá, porque assim, você pode não ter medo do River. Mas jogar na Argentina, em Libertadores, é sempre pegado. Não, é difícil. Os caras são encardidos. River Plate ou Boca Juniors não tem o que fazer. É muito Deixa eu contar uma aqui, Terribas. Em 2001, eu fui enviado pela emissora que eu trabalhava para cobrir a eleição na Argentina. Eleição presidencial na Argentina. E teve um comício do Menem. Lembram do Menem, ex-presidente da Argentina? Carlos Menem. O comício do Menem foi no Monumental de Núñez, no estádio do River Plate. E eu tive acesso, claro, como jornalista, à parte interna, no gramado do Monumental de Núñez. Eu olhava assim para aquele estádio. Falei, meu Deus do céu. Esse estádio tá tremendo com um grito de militante político. Num jogo do River Plate, isso aqui deve ser um inferno. Então, o Grêmio vai jogar com o River lá. Meu Deus do céu, que medo. Não, é tenso. Não, e a Bomboneira, que 500 vezes pior. Que é um caldeirão ali. Nossa Já no senhora. Campeonato Brasileiro, eu tô tentando ver aqui, mas não achei ninguém na minha frente. O Palmeiras tá em primeiro com 62 pontos. Você sabe que eu tô torcendo por Palmeiras, não sabe? O Flamengo tá em segundo com 58. O Internacional joga hoje, né, pra fechar aí a rodada, tá com 56 pontos. Eu tentei fazer um acordo São com o Paulo patinou com o Atlético nesse final de semana. Atlético foi jogar lá em São Paulo, arrancou o empate do São Paulo. O São Paulo tá com 53 e o Grêmio tá em quinto com 52 pontos. Tentei fazer um Você acordo sabe que o Atlético tá começando a tentar beliscar de novo a Libertadores. Tá com 40 Era mais que o pontos. negócio do Cruzeiro. Agora, né, tá carimbado. Então agora são 7... Isso. Não, e olha aqui, Então, ó, se o Grêmio ou o Palmeiras ganharem a Libertadores, abre mais uma vaga. Abre mais uma vaga. Então é bom crescer. É bom subir. Aí vai bastante gente. O Atlético tá Será que vai ter que torcer pro Grêmio, Daniel? Não. Ó, porque Não, hoje tem um jogo importante pro Atlético hoje. Hoje tem Santos e Internacional. Vai Santos. Se o Santos vencer, distancia do Atlético, né? Mas se o Santos perde, aí fica mais fácil pro Atlético ainda. Tentei fazer um acordo com o Terribas aqui. E o Atlético joga com com o Bahia na quarta, que é um jogo que tem tudo pra ganhar. É um jogo que tem que ganhar, né? Faz um acordo comigo, Terribas. Você Eu fica fico Brasileirão e me dá a Libertadores? Não, tá tranquilo. Isso já foi ano passado já. Não, pô, vamos fazer esse acordinho. Não, então tá bom. Vamos nessa, gente? Vambora, gente. Vambora. Então tá. Nós voltamos amanhã com o nosso jornal Rick Mais Notícias. Tchau. Você está ouvindo Rick Mais Notícias.